Olá, Câncer, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. A você que já faz parte do canal, aos inscritos, aos novos inscritos, a você que está chegando agora para o canal, sejam todos muito bem-vindos. E você que ainda não faz parte do canal, você que ainda não é inscrito, se inscreva, ok? Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o seu like, ativar o sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. E você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato, ok? Então vamos dar início à leitura para Câncer. Leitura do amor para o signo de Câncer. Vamos lá, tarô, você canceriano, canceriana, que está em um relacionamento, que está vivendo um amor, você que, quem sabe, aí acabou de conhecer alguém, né? Ou você que ainda está sozinho ou sozinha, mas com a expectativa, com aquele desejo de conhecer alguém, de viver um amor. Esta, portanto, é uma leitura voltada especificamente para o amor, ok? Signo de Câncer, leitura do amor. Vamos lá, tarô, signo de Câncer, leitura do amor. Câncer. O 6 de copas. O 8 de paus. A roda da fortuna. A carta do julgamento. A carta da estrela, a carta do eremita, a carta do mundo, o cavaleiro de copas, a carta da temperança, a imperatriz, o 6 de paus. O 6 de copas, o 8 de paus, a roda da fortuna, a carta do julgamento, a carta da estrela, a carta do eremita, a carta do mundo, o cavaleiro de copas, a carta da temperança, a imperatriz e o 6 de paus. Bem, meus queridos cancerianos e cancerianas, Câncer, 6 de copas, Câncer, é recordações. 6 de copas fala de recordações, fala de memórias. Quando eu vejo aqui esse 6 de copas aqui, esse 8 de paus, essa roda da fortuna, a carta do julgamento, a carta da estrela. Câncer, isso aqui está falando de... esse 8 de paus aqui é movimento, é mudança. E são mudanças que geralmente representam mudanças inesperadas, sabe? A roda da fortuna sugere que a vida, e de fato é assim, a nossa vida está em constante movimento, sabe? E de uma hora para outra, tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar, inclusive em relação ao amor. A carta do julgamento
é uma carta de reavaliação, de fazer avaliações, sabe? A carta da estrela fala de cura. Ou seja, o que eu estou verificando aqui? Esse 6 de copas, esse 8 de paus, essa roda da fortuna e a carta do julgamento com a carta da estrela, aqui está representando um movimento que acontece de maneira inesperada dentro deste contexto. Esse 8 de paus está indicando o retorno repentino de alguém do seu passado. Olha isso aqui, 6 de copas é passado, é memórias, é recordações, 8 de paus é movimento, mudanças, ou seja, essa mudança do 8 de paus está representando aquilo que poderá vir a ser o retorno de alguém do seu passado. Um retorno repentino. A roda da fortuna, como eu coloquei, mostra que a nossa vida está em constante movimento e que de uma hora para outra tudo pode mudar. Existe uma frase muito interessante em relação a essa questão da nossa vida, de mudanças. Sabe quando alguém diz assim, desta água eu nunca irei beber. Vocês possivelmente já ouviram esse refrão, né? Desta água eu jamais beberei. Pois bem, às vezes a gente acaba bebendo toda a cisterna. Sabe por quê? Porque a vida, às vezes, nos pega de surpresa. Sabe, quando tudo muda e você não estava nem esperando, quando você menos imaginava que algo poderia acontecer e acaba acontecendo. E no campo do amor não é diferente. Sabe aquela situação de uma separação conjugal que você diz assim, isso aqui não tem jeito. Eu não volto mais para ele, eu não volto mais para ela, eu não procuro mais ele, eu não procuro mais ela. Pois bem, a gente fala isso hoje, quando é amanhã, a gente faz exatamente o oposto daquilo que nós falamos. Por isso que eu disse esse refrão, desta água eu nunca beberei, e a gente acaba bebendo toda a cisterna daquela água. Toda a água daquela cisterna. Sabe? Porque a vida é assim, né? A vida tem suas mudanças, nossa vida está em constante movimento. Quando eu vejo aqui a carta do julgamento e a carta da estrela, aqui está me falando, Câncer, de um momento de reavaliação. Essa carta está mostrando que tanto você quanto essa pessoa, ou seja, tanto você quanto o seu parceiro, a sua parceira, estão passando por um processo de reflexão. E aqui tem algo interessante que eu identifico aqui. Aqui está mostrando que as energias podem estar se direcionando para uma reconciliação. Essa carta está indicando que ambos estão dispostos a fazerem as pazes. De uma maneira inesperada, porque eu vejo aqui que não era algo esperado, sabe? É como que se não fosse nada projetado e de uma hora para outra, quando tanto você quanto a outra pessoa, de uma maneira inesperada, entrasse aqui nessa energia, sabe? Como eu falei, o julgamento é a reavaliação. Ela está mostrando que tanto você quanto a outra pessoa estão passando por um processo de reflexão. A partir de um determinado tempo, vocês entram nesse processo de reflexão, onde as energias estão direcionando para uma reconciliação.
Aqui é um indicativo de que vocês estão dispostos a fazer as pazes. E a carta da estrela é uma carta maravilhosa, é uma carta poderosa, porque ela fala de renovação, ela fala de esperança, ela representa, dentro desse contexto aqui, uma luz no fim do túnel, ou seja, aquilo que parecia improvável, aquilo que parecia, até, vamos colocar assim, de maneira... aquilo que parecia impossível de acontecer, é uma luz no fim do túnel. Essa luz no fim do túnel significa que essa reconciliação pode perfeitamente acontecer. Porque a estrela é a cura, é o perdão, é a renovação, é a esperança, é uma luz que surge no final de um túnel. Imagine um túnel sobre uma escuridão total e, de repente, uma luz clareia o final desse túnel. Quando essa luz clareia o final desse túnel, está mostrando a saída, o caminho a ser seguido. Olhando aqui para a carta do eremita, para a carta do mundo, aqui está me falando o seguinte, o eremita e a carta do mundo. Aqui me fala do fim de uma fase de solidão. O fim de uma fase de solidão e o recomeço de um relacionamento feliz e duradouro. Isso aqui é o fim de toda essa fase de solidão, de afastamento, de separação, de distanciamento. Isso aqui é o fim de uma fase de solidão e o início de uma outra fase dentro deste relacionamento. Chegou o momento do fim dessa fase de solidão, de separação, de afastamento, enfim, há um ponto final nessa situação. O Cavaleiro de Copas aqui dentro desse contexto representa o retorno deste alguém. O Cavaleiro de Copas aqui representa o retorno dessa pessoa buscando reconciliação. E aqui eu vejo, Câncer, que essa pessoa é quem te procura. Essa pessoa que vai te procurar para uma reconciliação. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tanto essa pessoa quanto você estão dispostos a fazerem as pazes. É o que a carta do julgamento está me mostrando. Ambos estão dispostos a fazerem as pazes. Sabe? Quando eu vejo aqui a carta da temperança, eu identifico aqui, eu classificaria a carta da temperança como uma carta conselho para esse casal que está se reconciliando. E por quê? Porque a carta da temperança está deixando uma mensagem aqui para esse casal. Está deixando aqui uma orientação, um conselho. É importante analisar o que levou a essa separação. E o que precisa ser revisto, ser mudado, para que esse relacionamento seja saudável. É importante que esse casal, eles estejam dispostos a cederem. Ou seja, encontrar soluções que possam beneficiar ambos os lados, e não apenas um lado. Porque uma relação a dois, já diz, é uma relação a dois. Então, é a busca por um meio termo, é a busca de encontrar soluções de situações que possam beneficiar não apenas um lado, mas sim os dois lados.
porque isso vai proporcionar uma relação estável, equilibrada, porque a carta da temperança é a voz da harmonia nos relacionamentos. É impossível ter harmonia quando um caminha para um lado e outro caminha para o outro. É impossível ter um senso de harmonia numa relação quando esse casal eles não buscam esse meio termo. Então aqui é uma carta conselho para esse casal. Analisar o que levou a essa separação, a esse afastamento, e o que precisa ser mudado para que essa relação possa encontrar, um equilíbrio, para que esse relacionamento ele seja saudável. E quando eu olho aqui para a carta da Imperatriz e para o Seis de Paus, e é com muito bons olhos que eu vejo aqui a Imperatriz e o Seis de Paus, duas cartas altamente positivas, sobretudo nesse contexto desta leitura. A carta da Imperatriz está me mostrando que essa pessoa retorna com uma nova perspectiva, ou seja, essa reconciliação, ela vem com uma nova perspectiva. Ou seja, aqui há uma intenção de curar um passado e de construir algo muito mais sólido e duradouro. O Seis de Paus aqui está indicando o sucesso nesse processo de reconciliação. Sabe? Aqui está mostrando que a pessoa amada, ou seja, aqui está me mostrando que essa reconciliação ela vai ter sucesso. A pessoa amada vai ter sucesso nesse processo de reconquista, nesse processo de reconciliação. O Seis de Paus é a carta da vitória. Portanto, aqui é um indicativo que a vitória será alcançada, ou seja, que essa reconciliação, ela de fato vai acontecer. Obviamente que existe, o livre-arbítrio, ou seja, alguém pode procurar você para uma reconciliação e você ainda não está, como eu coloquei aqui na carta do julgamento, é possível que você ainda não esteja pronto ou pronta para essa reconciliação, mas aqui me mostra que esse casal estão dispostos a se perdoarem, a fazerem as pazes. Aqui está me mostrando que as energias estão se direcionando para que haja de fato essa reconciliação. Aqui está indicando, eu estou vendo aqui, que esse casal estão dispostos a fazerem as pazes, reatarem os laços e seguirem em frente. Câncer, que assim seja, Câncer. Que essa leitura venha a ressoar sobre a sua vida e que essa reconciliação aconteça mesmo, esteja de coração aberto para perdoar o que precisa ser perdoado, que assim seja na sua vida, ok? Que essa reconciliação te traga muitas felicidades e muitas realizações e que esse casal volte a encontrar a felicidade no amor, o desejo de estarem juntos. Câncer, que assim seja, que assim aconteça na sua vida, ok? Câncer, um forte abraço, fique com Deus. Eu quero aqui reiterar o meu pedido, você que me acompanha no canal, você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, ok? Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o seu joinha, ativar o sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal, ok? Então, você que ainda não faz parte do canal, por favor, se inscreva, ok? Cancerianos e cancerianas, um forte abraço, fiquem com Deus,
uma ótima, uma excelente semana para todos vocês. Fiquem na paz de Deus e até a nossa próxima leitura.